Após o final do anime de Dragon Ball Super no Torneio do Poder, tivemos divulgado o anúncio de um novo filme de Dragon Ball, até então desconhecido, mas depois que veio a se tornar Dragon Ball Super Broly. E antes mesmo de sua exibição, já nos era confirmado que cargos chaves da produção haviam sido trocados, como por exemplo a de Character Designer, que saiu de Tadayoshi Yamamuro para Naohiro Shintani. O que a gente não sabia era que muito mais mudanças estavam por vir com esse filme. E é delas que eu quero falar para vocês no vídeo de hoje. Como Dragon Ball Super Broly revolucionou a animação de Dragon Ball para sempre. Fala galera, aqui é o Giancarlo e seja bem-vindo ao Anima Z. Mais uma vez quero comentar com vocês sobre a animação de Dragon Ball, mais especificamente agora de Dragon Ball Super Broly, como ela é uma das coisas mais absurdas que envolvem a animação de Dragon Ball de toda a história. Vou pedir para você se inscrever se você tá aqui pela primeira vez, deixar o like para ajudar, e eu vou deixar também meus canais do Telegram e do WhatsApp, que lá eu posto promoções envolvendo aí AliExpress, Mercado Livre, Shopee, Amazon, que se você comprar alguma coisa pelo link lá dos grupos de promoções, você vai ajudar muito o canal, beleza? Então bora lá, bora comentar sobre a revolução que Dragon Ball Super Broly trouxe para Dragon Ball. Bom, antes de qualquer coisa eu gostaria de contextualizar como se encontrava a animação de Dragon Ball naquele momento, antes ali do filme de Dragon Ball Super Broly. Resumidamente, o anime de Dragon Ball Super não teve um tempo de produção muito bom, porque mal terminou a exibição de Dragon Ball Z, o Renascimento de Frieza, e já foram lá anunciar um novo anime de Dragon Ball. E por mais que a gente já vinha de dois filmes ali, o Renascimento de Frieza e Batalha dos Deuses, onde basicamente já foi estabelecido todo o trabalho de pré-produção, com os conceitos dos desenhos dos personagens, paleta de cores, composição visual e outras coisas, o tempo para a produção acabou sendo bem curto. Com isso, as sagas iniciais de Batalha dos Deuses e Renascimento de Frieza no anime de Dragon Ball Super saíram com uma animação bem zoadas. Por mais que os episódios de estreia do anime tenham sido bem consistentes na questão da animação, a gente vê que no episódio 5 e depois, principalmente, confirmando de vez na saga do Renascimento de Frieza ali, que a animação estava na maior bagunça possível na questão do cronograma, onde basicamente a gente tinha uma entrega de animação bem inconsistentes, E é durante a saga do torneio do sexto e sétimo universo que a animação passa a ganhar uma consistência maior, se refinando ainda mais na saga Black. Mas uma coisa interessante que aconteceu a partir do episódio 77, o anime de Dragon Ball Super passou a receber um novo estilo de filtro ali para a composição visual dos episódios. E esse tipo de atitude me leva a pensar, observando de fora, de que quem tava lá dentro não tava curtindo muito o esquema de cores e visual de como a animação estava sendo entregue. E olha, toda essa sacudida, toda essa mudança valeu a pena, porque é no Torneio do Poder que a animação do anime de Dragon Ball Super chega ao seu ápice. Com uma equipe de animadores e escolhas visuais melhores, a gente pôde ver a melhora na produção do anime, em comparação principalmente ao seu início. Então assim, me parecia muito que estava surgindo então um climinha de mudança já dentro ali da produção de Dragon Ball. Dentro do anime eles já mudaram o filtro, já mudaram as composições visuais, e então eu acho que isso enfervesceu ainda mais para uma revolução inteira ali na questão de arte, estilo de animação, de como eles iriam pensar os modelos dos personagens. E é então que o anime de Dragon Ball Super se encerra e abre ali uma brecha gigantesca para eles mudarem, revolucionarem e pensarem completamente diferente o estilo que a animação de Dragon Ball teria dali pra frente. E partiu do produtor e até então líder da Dragon Room, na época ali da Shueisha, Akio Yoko, esse nome é polêmico, vale vídeo aqui no canal, sugerir a produção que estava na hora das mudanças dos modelos dos personagens para que eles se alinhassem mais ao desenho do Toriyama. Eis que então ocorreu uma espécie de audição para ali escolher quem seria o próximo character designer escolhido pelo próprio Akira Toriyama, o mestre sensei que acabou escolhendo no final das contas os modelos de Naohiro Shintani. E segundo uma entrevista que Akio deu ao site Dragon Ball na época, ele disse que Toriyama escolheu Shintani pelos seguintes detalhes, abre aspas, Toriyama Sensei verificou o equilíbrio do corpo com muito cuidado, como se o artista tivesse entendido corretamente a postura do corpo dentro do doji. Por meio dessas verificações, o próprio Toriyama Sensei finalmente decidiu por Shintani. Ajuda que Shintani também esteja acostumado a desenhar Dragon Ball, mas ele está atualmente no processo de ficar ainda melhor. Então, eu pessoalmente estou realmente ansioso por isso. Então assim, através da simplicidade e qualidade dos desenhos do Shintani, ele acabou conquistando o mestre Toriyama.
E não só ele, o diretor do filme, Tatsuya Nagamine, também aprovou a mudança, enaltecendo como essas novas mudanças ali nos modelos dos personagens seriam importantes para o modo que gostariam de contar a história. E aí é que entra exatamente o que a gente viu em Dragon Ball Super Broly. Como esses modelos, como esse design mais simplificado foi extremamente importante para se criar novas animações, um estilo de animação melhor, na minha opinião. Então, com esses desenhos mais simples do Shintani, a gente pôde ver que os animadores acho que até tentaram ousar mais em relação à expressividade, a forma que os personagens iriam se mover ali no filme. Então a gente vê muito disso do Goku, do Vegeta, na forma que eles se expressam, nas formas ali que eles se movem, essa expressividade alta que eu acho que um design mais simples vai permitir aos animadores de trabalhar a animação. Claro que isso também é muito direção, e aí créditos ao Nagamine e toda a galera que supervisionou isso, mas ter um modelo mais simples e não ter ali ele toda hora sendo corrigido pelo Yamamuro, como a gente viu acontecendo nos filmes de Dragon Ball Z que ele participou e no anime de Dragon Ball Super em alguns episódios, a gente viu que os animadores conseguiram expressar, conseguiram extrair o melhor que esses modelos aí do Shintani conseguiam entregar. Mas não também só isso, essa expressividade única, eu vejo também que animadores talentosíssimos como Takahashi, Shikashi Kubota, Yuki Hayashi, Naoto Shishida, eu acho que eles conseguiram ainda potencializar ainda mais os estilos de arte deles ali em Dragon Ball com o modelo do Shintani. A gente já viu essa galera trabalhando em Dragon Ball Super, né, com os modelos do Yamamuro, e eu vejo que na minha visão aqui, o próprio Takahashi e o próprio Shida, eles melhoram ali o estilo do desenho muito por causa ali da direção que tá ali envolvida em Dragon Ball Super Broly, graças aos modelos do Shintani, mas também aí a gente já engloba o geral. Graças também à direção de fotografia, composição de filtros, escolha das cores, a forma que os efeitos iriam ser pensados, sabe? Então ali é um geral que começa pelos modelos, pelas mudanças do Shintani, mas que também passam por toda a produção que esteve ali presente no filme. E eu acho que a gente também viu um pouco disso acontecendo em Jujutsu Kaisen, né? Por mais que a produção tenha sido uma bagunça na segunda temporada lá, mas isso aconteceu um pouco com as mudanças dos modelos, onde eles priorizaram mais as animações, trazer animações mais ambiciosas ali para a forma que iria se pensar as cenas do que a primeira temporada de Jujutsu, e que com isso conseguiu extrair também essa expressividade maior. É uma escolha visual, uma escolha artística que uma produção vai ter que ter, se ela vai tentar trabalhar sempre com um desenho mais sólido, com um desenho mais polido, ao invés de um desenho mais simples, mas que ao mesmo tempo é questão de prática mesmo, de que ao mesmo tempo isso vai se perder um pouco. A questão da expressividade vai se perder um pouco quando você tem um design mais robusto. E bom, cargos importantíssimos que devem ser citados aqui, que basicamente influenciaram muito no visual do filme, que é a direção de arte, que ficou na função de Kazuo Ogura, e o cargo de direção de cinematografia, algo que eu acho que o anime de Dragon Ball Super não teve, né? Que ficou em cargo ali de Yosuke Motoki, que juntos ali potencializaram ainda mais os elementos visuais do filme. Modelo do Shintani, direção do Nagamine, tudo com uma direção de cinematografia, uma direção de arte boa, é potencializado ou é elevado à mais extrema qualidade ali que a gente pôde ver no filme. Enfim, para concluir, é muito interessante ver como Dragon Ball Super Broly foi um marco, é um marco para Dragon Ball e é um marco para Toei ali no geral, eu imagino, né? Porque veio através desses filmes ali, eu acho que uma revolução dentro ali da Toei, porque viu que a galera abraçou muito como foi a produção de Dragon Ball Super Broly, e ali eles passaram a executar em outros animes. Eu acho que fica mais perceptível essas mudanças aí em One Piece, que depois ali do filme do Broly parece que eles aplicaram os mesmos estilos ali de filtro, os mesmos estilos ali de cores pro anime de One Piece. Então ficou muito parecido e isso veio graças ali ao trabalho, à mudança que eles pensaram ali para Dragon Ball Super Broly. E eu acho que é meio louco pensar isso, mas de certa forma pode ter sido até uma influência do Toriyama. A partir do momento que ele escolheu o Shintani e deu certo, muito certo ali no filme do Broly, é muito louco pensar que isso pode, de certa forma ali, ter influenciado até em outros animes, né, de One Piece, por exemplo. Então, mudanças que começaram ali com a produção, com o Akio, que passou pro Toriyama, que escolheu o Shintani, teve uma revolução de nomes que iriam participar ali da animação do filme do Broly, que não estiveram em Dragon Ball Super, e ali muito por causa da direção, cargo de direção do Nagamine, direção de arte, cinematografia, cores, tudo isso influenciaram muito Dragon Ball. E daqui pra frente vão olhar agora com uma maior referência possível ali para criar animação, para criar coisas
audiovisuais de Dragon Ball, vamos olhar para Dragon Ball Super Broly. E a gente vê muito disso sendo aplicado agora em Sparking Zero, na forma com que eles estão pensando no jogo, as questões visuais que estão sendo aplicadas ali. Sparking Zero está bebendo muito da fonte desse filme. É muito louco, eu acho muito louco como revolucionou, cara. Revolucionou desde lá que a gente via em Dragon Ball Super com os designs do Yamamuro que acompanhavam o Dragon Ball desde a década lá de 90, que aí a gente teve com esse filme uma revolução inteira que aposentou de certa forma o Yamamuro e deu início aí a essa era de novos talentos que surgiram em Dragon Ball. Bom, esse foi o vídeo de hoje, enaltecendo mais uma vez, e toda vez que for possível eu vou enaltecer aqui no canal a animação de Dragon Ball Super Broly, que eu acho que na minha visão, a melhor animação já entregue para um produto de Dragon Ball. Espero muito que o Daima beire um pouco dessa qualidade, ou às vezes entregue até algo superior a isso, né? Enfim, esse foi o vídeo de hoje, nos vemos no próximo vídeo, até a próxima, fui!